E se Deus chamasse você justamente porque você acha que não consegue? Essa pergunta pode parecer estranha, mas ela está no centro de uma das histórias mais incríveis de fé e superação. Essa é a história de Gideão. Para entender a jornada dele, precisamos voltar no tempo. Imagine um povo vivendo sob constante ameaça. Israel estava oprimido pelos midianitas. A cada colheita, os inimigos vinham como uma nuvem de gafanhotos e saqueavam tudo. Levavam os grãos, os animais, a esperança. O povo, que antes era dono da sua terra, agora vivia com medo, se escondendo em cavernas e fendas nas montanhas. O desespero era a única certeza. E no meio desse cenário de medo e escassez, estava um homem chamado Gideão. Nós não o encontramos em um campo de batalha, nem liderando uma resistência. Encontramos Gideão em um lugar chamado lagar. Um lagar é uma prensa, geralmente usada para espremer uvas e fazer vinho. Mas Gideão não estava fazendo vinho. Ele estava lá, escondido, malhando trigo. Ele fazia isso, às escondidas, para que os inimigos não vissem e não roubassem o pouco alimento que sua família tinha. O ato de garantir o pão de cada dia se tornou uma operação secreta, movida pelo medo de perder tudo. Ele era a personificação daquele momento de Israel. Acuado, impotente e escondido. Foi nesse exato momento, no auge de sua fraqueza e medo, que algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu para ele, e as primeiras palavras do anjo foram desconcertantes. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão deve ter olhado para os lados, procurando por esse tal homem valente. Com certeza não poderia ser ele. Valente? Ele, que estava escondido malhando trigo por medo dos inimigos? A resposta de Gideão é um espelho de como muitos de nós nos sentimos. Ele não viu valentia alguma, ele viu a realidade dura e crua. Ele questionou: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Ele estava magoado, confuso, e então ele olhou para si mesmo e disse as palavras que definem seu estado de espírito. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Insegurança, sentimento de incapacidade, a certeza de que ele era a pessoa errada para qualquer grande missão. Ele não se via como um líder, mas como o último da fila, o menos importante da família mais pobre. Mas aqui está o ponto central da história. Deus não estava olhando para o Gideão que se escondia no lagar. Deus estava olhando para o Gideão que ele iria transformar. Deus não vê o que nós somos, limitado pelo medo e pela dúvida. Ele vê o que podemos nos tornar através do seu poder. A escolha de Deus não foi um erro de avaliação, foi uma declaração de propósito. Mesmo com a promessa divina, a insegurança de Gideão era profunda. A dúvida ainda gritava mais alto que a fé. E ele fez algo que muitos de nós fazemos quando estamos com medo. Ele pediu um sinal. Ele precisava de uma prova concreta. Ele disse a Deus: Se de fato vais salvar Israel por meu intermédio, como prometeste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver apenas na lã e todo o chão estiver seco, saberei que salvarás Israel por meu intermédio. E na manhã seguinte, foi exatamente o que aconteceu. Ele espremeu a lã e dela saiu uma taça cheia de água, enquanto o chão ao redor estava completamente seco. Mas para um coração cheio de medo, um milagre às vezes não é suficiente. A dúvida é teimosa. Então Gideão, com toda a ousadia de sua insegurança, pediu de novo. Mas desta vez, o contrário. Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Que apenas a lã fique seca e que o chão todo fique coberto de orvalho. E Deus, em sua infinita paciência e graça, atendeu. Na manhã seguinte, a lã estava seca e todo o chão estava molhado de orvalho. Deus não se irritou com a dúvida de Gideão. Ele entendeu sua fragilidade e, com paciência, fortaleceu sua fé, passo a passo,
Deus não nos abandona em nossas inseguranças. Ele caminha conosco através delas. Com a fé finalmente fortalecida, chegou a hora de agir. Gideão convocou os homens de Israel para a batalha. E a resposta foi impressionante. 32.000 homens se apresentaram, prontos para lutar. Parecia um exército formidável, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. O Senhor disse a Gideão: agente demais com você. Se eu entregar os midianitas em suas mãos, Israel se gabará dizendo que a sua própria força o salvou. Deus queria deixar claro que a vitória não viria do poder humano, mas do poder divino. Então, começou um processo de seleção que desafiava toda a lógica militar. Primeiro teste. Quem estiver com medo e tremendo pode voltar para casa. 22.000 homens foram embora. Mais da metade do exército. Restaram apenas 10.000. Para Gideão, isso já deve ter sido assustador. Mas para Deus, ainda era muito. Veio o segundo teste, ainda mais estranho. Deus mandou Gideão levar os homens até as águas. Aqueles que se ajoelhassem para beber seriam dispensados. Mas aqueles que levassem a água com a mão até a boca, lambendo-a como um cão, esses seriam os escolhidos. Apenas 300 homens passaram nesse teste. 300. De 32.000, restaram 300 homens para enfrentar um exército inimigo, descrito como gafanhotos em multidão, cujos camelos eram inumeráveis como a areia na praia do mar. A situação era humanamente impossível. A estratégia de batalha era tão incomum quanto o exército. Cada um dos 300 homens recebeu não uma espada, mas uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cantaro. Eles cercaram o acampamento inimigo no meio da noite. Ao sinal de Gideão, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e ergueram as tochas, gritando: a espada pelo Senhor e por Gideão. O barulho ensurdecedor das trombetas e dos cântaros, se quebrando, combinado com as luzes repentinas na escuridão, lançou o acampamento inimigo em pânico total. Em sua confusão, os soldados midianitas começaram a atacar uns aos outros e fugiram em desordem. O improvável venceu. O impossível aconteceu, porque Deus lutou por eles. A vitória não veio pela força de um exército, mas pela obediência de poucos e pelo poder de Deus. E assim Gideão, aquele homem que se escondia com medo, que se sentia o menor de todos, o mais incapaz, foi o instrumento que Deus usou para libertar uma nação inteira. Sua história é um poderoso lembrete de que a nossa percepção de nós mesmos raramente corresponde à visão que Deus tem de nós. Muitas vezes, nós nos escondemos em nossos próprios lagares. Achamos que não somos bons o bastante, que não temos o talento, a força ou a coragem necessários. Dizemos a nós mesmos que somos os menores, os mais fracos, os menos qualificados. Mas a história de Gideão nos ensina uma verdade fundamental. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele não procura por currículos impressionantes ou por pessoas que já se sentem prontas. Ele procura por corações dispostos, mesmo que estejam cheios de medo e dúvida. Se hoje você se sente pequeno, insuficiente ou escondido, lembre-se de Gideão. Lembre-se que o seu sentimento de incapacidade pode ser exatamente o lugar onde Deus quer te encontrar para revelar o seu poder. Ele vê em você um potencial que ninguém mais consegue ver, nem mesmo você. Ele vê o líder no meio do medo, o valente no meio da fraqueza. Deixe essa verdade ecoar em seu coração. Quando você se sentir incapaz, lembre-se que é nesse momento que a força de Deus pode se aperfeiçoar em você. Porque quando Deus escolhe, Ele também sustenta. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e se inscreva no canal para mais histórias como essa.